Queridos irmãos e irmãs, nós estamos continuando a nossa caminhada quaresmal em preparação para a Páscoa. Já estamos no terceiro domingo da Quaresma e a igreja, vocês vão percebendo isso, a igreja pouco a pouco, ela vai nos conduzindo a cada semana e já nos introduzindo na celebração da Páscoa. O evangelho de hoje é tirado de São João e não de São Marcos. Por que a liturgia da igreja faz isso? Porque como o evangelho de São Marcos, ele é mais breve, ele é mais reduzido, então em algumas semanas ao longo desse ano litúrgico, a liturgia da igreja vai colocar trechos do evangelho de São João para complementar as lacunas que ficarão dos trechos do evangelho de São Marcos. E no evangelho de hoje nós ouvimos, está no capítulo 2 do evangelho de São João, nós ouvimos que na ocasião da Páscoa, que era a festa mais importante para os judeus, e para nós católicos também a festa mais importante, na ocasião da Páscoa, Jesus foi até Jerusalém. E ali em Jerusalém, quando Jesus chega no templo, e Jesus tinha um respeito muito grande por aquele espaço sagrado, quando Jesus chega no templo, que ele vê os vendedores e vê os cambistas fazendo comércio naquele espaço sagrado, Jesus, tomado de indignação, ele faz um chicote de cordas e expulsa aqueles homens dali. É interessante porque essa reação de Jesus quebra em nós aquela imagem que nós temos de que Jesus é um bobinho, que Jesus não faz nada, que Jesus não sente indignação, mas ele sentiu indignação naquele momento. Ele teve uma santa ira. E por que Jesus fez isso? Não era pelo fato dos vendedores e dos cambistas estarem fazendo o seu trabalho. Porque na ocasião da Páscoa, os historiadores da época, eles relatavam que mais ou menos 1 milhão de judeus iam até Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então havia muita gente. E como se oferecia o sacrifício de animais, então eles tinham que chegar em peregrinação e comprar os animais ali. Então Jesus não estava repreendendo o fato dos cambistas e dos vendedores fazerem o seu trabalho, porque o trabalho era necessário. Mas Jesus estava repreendendo o fato de que eles estavam em um espaço sagrado, em um templo sagrado, fazendo o seu serviço, sendo que eles tinham muitos lugares para fazer isso. E Jesus aproveita essa ocasião, depois que ele repreende os cambistas, ele aproveita a ocasião para fazer um discurso já prenunciando a sua ressurreição. Jesus fala da destruição do templo, mas ele não estava falando somente do templo físico, que era o templo de Jerusalém. Jesus já estava falando do templo do seu corpo. E muitos não entenderam isso. Por que aquele homem que estava pregando a boa nova, por que ele estava dizendo que o templo seria destruído e que depois em 3 dias ele o reconstruiria? Porque Jesus já estava falando da sua ressurreição. Por isso que a liturgia da igreja, ela já vai nos conduzindo, ela já vai nos introduzindo para nós olharmos para a Páscoa e já enxergarmos ali a celebração da ressurreição de Cristo, que é o mistério central da nossa fé. A primeira leitura de hoje é uma leitura muito bonita do livro do Êxodo, que fala sobre o decálogo, os 10 mandamentos, a aliança que Deus fez com a humanidade e que tem a sua plenitude em Cristo, e hoje nós na igreja recebemos essa aliança. É uma leitura muito bonita. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda leitura de hoje, que é a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo evangelizou a cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele foi percorrendo os caminhos de evangelização, chegou em Corinto, na Grécia, ali evangelizou e fundou uma comunidade. A cidade de Corinto, naquela época, era uma cidade bem desenvolvida, porque era uma cidade portuária, era uma cidade marítima, o comércio estava em desenvolvimento, muitos povos ali se encontravam para negociar. Nós tínhamos várias escolas filosóficas em Corinto, então era uma cidade que estava em desenvolvimento, e por sinal uma cidade bem populosa também. São Paulo chega a Corinto, anuncia a boa nova, a ressurreição de Cristo, funda uma comunidade cristã, e São Paulo permaneceu em Corinto por cerca de 18 meses. A comunidade recém-fundada de Corinto
Era uma comunidade viva, fervorosa, que havia aceitado o Evangelho, que tinha boas intenções, só que a comunidade dos coríntios, de uma forma ou de outra, estava sendo influenciada pelo ambiente da cidade. Então, o ambiente de disputas filosóficas, ambiente de competições, o ambiente da corrupção moral, o ambiente da permissividade, estava entrando ali na comunidade dos coríntios. Por isso que São Paulo escreveu as cartas para auxiliar a comunidade dos coríntios, mesmo depois que ele havia saído de Corinto. E aí o que São Paulo está dizendo na leitura de hoje? Porque esse ambiente das escolas filosóficas, o que acontecia nas escolas filosóficas? As pessoas ficavam discutindo assim, né, os que eram os alunos. Qual mestre era o melhor? Qual caminho era o melhor? Qual guia seria o melhor? Então alguns diziam assim, olha, aquele mestre ali é o melhor, aquele outro ali é o melhor, aquele ali fala melhor. Por isso que São Paulo, na leitura de hoje que nós ouvimos, ele está dizendo, os judeus pedem sinais milagrosos, porque para os judeus, quando eles ouviam o anúncio da ressurreição de Cristo, isso era incompreensível para eles. Como que um homem que se dizia Messias, enviado por Deus, como que ele morreria numa cruz? Então precisamos de sinais milagrosos, precisamos de sinais claros que nos mostrem que realmente ele é o Filho de Deus. Os gregos procurando a sabedoria, porque para eles também era incompreensível que um homem que se dizia Messias não tivesse uma retórica tão boa assim. Um homem que se dizia Messias não formava os seus seguidores com uma sabedoria muito elevada. O próprio São Paulo, ele era melhor escrevendo do que pregando. E muitos coríntios questionavam isso. E São Paulo está dizendo, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. A pregação de Cristo crucificado, que passou pela morte, que passou pela cruz, que chegou à ressurreição, é o mistério central da nossa fé. Por isso que para os judeus e para os gregos, a cruz era uma estupidez, era uma insensatez, era ridículo, porque a morte de cruz era a mais vergonhosa da época. Mas a cruz foi o sinal que Deus usou para manifestar o seu amor pleno por nós. A cruz foi o sinal desconcertante, porque a cruz nos desconcerta, como que Deus manifesta o seu amor na cruz por nós, mas a cruz foi esse sinal desconcertante que Deus mostrou que Ele ama a humanidade e nos enviou o seu Filho para a nossa salvação. E aquilo que acontecia na comunidade dos coríntios é uma tentação que hoje na igreja e dentro das nossas comunidades nós também podemos enfrentar. Porque na comunidade dos coríntios, essas disputas faziam com que a comunidade ficasse subdividida. Então tinha um pequeno grupo ali, um outro grupo ali, dentro da mesma comunidade. A unidade da comunidade, a comunhão da comunidade estava ameaçada. E hoje na igreja nós também corremos esse risco. Nós também podemos, como os coríntios, sofrer as influências da sociedade de hoje. Como os coríntios, nós podemos criar dentro das nossas comunidades facções, disputas, brigas, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ter o mesmo lugar. E não é assim, gente. Na igreja tem espaço para todo mundo. Para aqueles que são ministros ordenados, para alguém que está em uma pastoral, para alguém que participa da vida de fé da igreja, nós não precisamos entrar em disputas. E eu arrisco dizer que a maioria dos nossos problemas hoje na igreja não são somente problemas de fé, porque a maioria de nós temos fé, mas são problemas humanos. Quando nós não lidamos com a nossa humanidade, quando nós não nos autoconhecemos, nós podemos, dentro das nossas comunidades, nós podemos semear a divisão, a discórdia e semear a fofoca. Essa semana eu recebi um vídeo, é o trecho de uma homilia de um bispo aqui do Brasil, Dom José Falcão. Ele rezou uma missa, a missa estava sendo transmitida, e um trechinho da homilia, ele falava assim, o poder que a fofoca tem dentro da igreja. Não sei se alguém viu esse vídeo, é muito interessante. Deu até vontade de mandar para algumas pessoas, mas eu me contive por um momento.
E aí o bispo dizia assim: dentro das nossas igrejas existem as comadres de Satanás. Eu acho que deve ter os compadres também. E ele falava assim: é o leve trás. Então, fofoca, julgamento, né, semeando a divisão, né, todo mundo querendo mandar, todo mundo querendo fazer. Quando nós não sabemos lidar com a nossa humanidade, gente, quando nós não temos uma autoestima resolvida, a gente começa a criar tanto problema na igreja. Quer saber de tudo, quer falar de tudo, quer julgar todo mundo, né, quer fazer julgamentos desnecessários, quer criar uma divisão dentro de um grupo, dentro de uma pastoral, dentro de uma paróquia, e nós não podemos deixar que o demônio se use disso para destruir a unidade da comunidade e a unidade da igreja. Nós precisamos nos observar. Às vezes nós perguntamos assim, com tudo o que acontece na igreja, será que Deus continua agindo na igreja? Será que Deus ainda sustenta a igreja? É claro que Deus continua sustentando a igreja. A barca é dele. Ele permite que essas questões entrem dentro da igreja, ele permite que a igreja passe por uma crise, sim, mas ele continua agindo. Mas a nossa pergunta deveria ser: como que eu estou agindo dentro da igreja? Como que tem sido o meu comportamento? Será que eu estou buscando a minha vida de fé? Estou buscando a minha conversão? Será que eu estou buscando a edificação da igreja? Ou será que eu estou semeando a fofoca, o julgamento, né, a divisão dentro da igreja? Qual tem sido o meu papel dentro da igreja? Gente, eu fico impressionado, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanto trabalho, eu não sei por que algumas pessoas, é autoestima mal resolvida, né? Por que tantas pessoas querem saber de tudo, cuidar de tudo, mandar em tudo? Eu não sei se é falta de enxada, de vassoura, rodo, louça, a gente arruma um serviço para quem precisar. Mas dentro da igreja, cada um de nós devemos trabalhar para a edificação da igreja e não para a sua destruição. São Paulo estava orientando a comunidade dos coríntios, estava corrigindo os coríntios, querendo dizer que a nossa sabedoria é a cruz, que o nosso mestre é Jesus. Dentro da comunidade tem espaço para todo mundo e dentro da comunidade nós devemos preservar a comunhão e a unidade. É claro que cada um tem uma história diferente, cada um tem um perfil diferente, cada um tem um jeito de ser, e nós temos que aprender a conviver com isso, uns com os outros, mas nós não podemos permitir que a fofoca, que o julgamento, que as influências do mundo entrem na igreja e destruam a nossa comunhão. Queridos irmãos e irmãs, que essa liturgia do terceiro domingo da Quaresma, que essa palavra nos ilumine, que a Eucaristia nos fortaleça e que caminhemos a cada domingo da Quaresma rumo à Páscoa. Se nós queremos celebrar bem a ressurreição de Cristo, a igreja nos concede esse tempo de preparação. E a ocasião da Quaresma, eu disse há uns dias atrás, a ocasião da Quaresma ela é muito oportuna, para que eu possa olhar para a minha vida e perceber o que eu preciso mudar, o pecado que eu preciso combater, qual atitude eu devo mudar e como eu posso intensificar a minha vida de fé e continuar buscando a minha conversão. Que essa palavra de hoje nos ilumine, que a Eucaristia nos fortaleça e continuemos a nossa caminhada em preparação para a Páscoa.